Ariana. Hoje temos aqui a Ariana aqui com a gente. E aí, antes de passar a fala para a Ariana e de ela contar mais pra gente sobre o país dela, que é o Cabo Verde, antes dela compartilhar a experiência dela no Brasil, vamos nos apresentar todos para ela, tá bom? Eu acho que seria interessante. Primeiro, e aí eu gostaria que a gente fizesse, acredito que a gente costuma fazer, que é fala o nome, fala o seu curso ou a sua formação e um adjetivo, um substantivo, uma palavra com a primeira letra do seu nome. E aí eu vou começar para que vocês entendam e eu vou chamando de acordo com o que está aparecendo a carinha aqui para mim. Beleza? Meu nome é Sabrina, eu sou estudante de Direito e o meu nome começa com S de sabedoria. Agora eu vou chamar o Roger para se apresentar para a gente. Bom dia, boa tarde aqui no Brasil. Eu sou o Roger, eu tenho 25 anos, sou formado em zootecnia, né? Trabalho com peixe e a primeira letra do meu nome é uma R. Então, sei lá, seria a realidade, que eu gosto sempre de estar na realidade, no momento, no presente, né? Eu moro aqui no Joanópolis, né? Estado de São Paulo, perto da Bragança Paulista. E é isso, eu acho. Arrasou, Roger. Agora eu vou fazer diferente. Você chama uma pessoa, e aí cada pessoa que você apresentando chama uma outra pessoa. Bom, então eu vou chamar o Christian para compartilhar com a gente. Bom dia. Meu nome é Christian. Eu sou engenheiro químico da Universidade Nacional de Colômbia. Primeira letra do meu nome é a palavra comunidade. Eu vou chamar a Brando. Olá, Ariana, tudo bem? Prazer em te conhecer. Meu nome é Brando. Eu estudo fisioterapia aqui na Colômbia. Fiz intercâmbio na USP o ano passado. E meu nome é não sei, pode ser B de Bondoso. É isso. A outra pessoa pode ser Mário, tá bom? Oi, gente. Bom dia. Bom dia. O meu nome é Mário Fernando Rojas. Eu sou estudante de arquitetura e primeira letra do meu nome é AM, então a palavra é macumba. E agora eu vou chamar a Ariana. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ana. Eu fiz o curso de arquitetura aqui em Brasília, na Universidade de Brasília. Me formei no ano passado e eu estou aqui desde 2014. E é isso. E eu sou de Cabo Verde. Agora eu vou chamar a Sabrina. Não, Sabrina, você já foi. Peraí, porque não está aparecendo aqui. Ai, não dá. Já foi todo mundo? Ah, então tá. No, bom dia. Bom dia. Meu nome é Omar Rey. Sou formado em Economia e História pela Universidade Nacional. Sou professor da Escola Superior da Administração Pública. Bom dia, eu sou Andrea, estudo psicologia, sou de Peru. Uma palavra com meu nome é gentil, ou não sei. Não sei se pode ser gentil. É amável. Olha, eu entendo um pouquinho. Eu acho que o que o pessoal falar aqui eu vou entender. Sabrina, só faz uma apanhada do que vocês aprenderam nas aulas, que você falou que você já conhece um pouquinho dos países de língua oficial portuguesa. Aí faz um apanhado bem breve, assim, para eu poder me contextualizar. Tá? Que esse é um encontro só de exercício, onde todas as pessoas que estão aqui já têm um bom apanhado do português, como você pode perceber, todos eles falam bem, compreendem bem. E a gente conversa sobre coisas sobre o Brasil e sobre outros países. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre os 10 países do mundo de língua portuguesa. E aí, todos
entenderam bem, né, que existem 10 países, que 10 países no mundo inteiro falam português. E aí, nesses últimos encontros, eu busquei trazer pessoas desses diferentes países ou que já estiveram nesses países. Há 2 semanas atrás, nós tivemos uma brasileira que esteve em Portugal. Na semana passada, nós tivemos uma angolana que esteve em Portugal e vive e mora na Itália. Agora nós temos você, de Cabo Verde, e que vive no Brasil. E é isso, a ideia é sempre que vocês de outros países compartilhem a diferença de idioma, a diferença de costume, e digam pra gente o que vocês acharam interessante, o que vocês não gostaram. É esse o objetivo. Tá bom, então. Como eu já me apresentei, meu nome é Ariana, eu vim fazer o curso de arquitetura aqui na UNB, na Universidade de Brasília, e estou aqui desde 2014. Quando eu cheguei no Brasil, em 2014, no início eu não falava um português com um sotaque brasileiro, né? O meu português era mais virado para Portugal mesmo. Mas aí, com o tempo, né, ao passar do tempo, eu fui apanhando, né, o sotaque, como é que as pessoas se pronunciavam as palavras, e eu consegui falar mais abrasileirado, né? E agora eu estou aqui, me formei no ano passado, mas por conta da pandemia eu não consegui viajar também, então eu estou aqui ainda, pretendo viajar talvez final do ano, e a minha experiência aqui é muito boa, assim, pelo menos quando eu cheguei em Lida, na universidade também consegui fazer um bom grupo de amigos, não eram tantos, mas eu consegui fazer, e eu consegui me integrar muito bem porque a cultura do cabo-verdiano é bem parecida com a do brasileiro, então eu não achei, assim, grandes diferenças ou um grande impacto cultural. Foi muito mais fácil para mim me adaptar, e sendo que a gente é um país de língua portuguesa, foi mais fácil ainda porque eu estou num país que fala português. Então, para mim foi muito mais fácil. Falando um pouquinho de Cabo Verde agora. Cabo Verde, como vocês já sabem, é um país africano que fica situado a 500 quilômetros mais ou menos da costa ocidental da África. Não fica dentro da África, fica fora da África. É constituído por 10 ilhas, e eu sou natural da ilha de Santiago. Assim, eu vou fazer um apanhado bem breve, porque eu não conheço todas as ilhas do meu país, eu conheço algumas apenas. Como eu falei, são 10 ilhas, a ilha de Santiago, que é a ilha onde tem a cidade capital, que é a cidade da praia. Tem a ilha do Fogo, que é vizinha da ilha de Santiago. Tem a ilha da Brava, tem a ilha de São Nicolau, a ilha do Maio, a ilha de São Vicente, a ilha do Sal, a ilha de Boa Vista, a ilha de Santa Luzia, e acho que a ilha de Boa Vista. Então, são 10 ilhas. A ilha de Santa Luzia, ela não é habitada, ela é mais uma reserva natural do país mesmo. Então, a gente preserva muito, porque a gente tem muitos animais marítimos, né? Porque como a gente está no oceano, a gente tem muitos animais marítimos e, normalmente, muitas tartarugas usam a ilha para fazer a desova, então o pessoal resolveu deixar realmente a ilha como uma reserva natural. Então, ela não é habitada. Falando um pouquinho da minha ilha. A ilha de Santiago, onde eu moro, é a maior ilha de Cabo Verde, onde fica a cidade capital. Eu moro no bairro de Terra Branca. Gente, tá rápido? Tô vendo aqui, ainda tem dificuldade. Desculpa, tá? Tô vendo aqui as pessoas comentando que tá rápido, né? Tá, eu vou tentar fazer um pouquinho mais devagar. Eu moro na ilha de Santiago, que é a maior ilha de Cabo Verde, onde fica a cidade capital, que é a cidade da praia. E eu moro no bairro de Terra Branca, que é um bairro
Cabo Verde, por ser pequeno, então os bairros são muito próximos uns dos outros, então você tem a facilidade de ir de um bairro para o outro a pé mesmo. Só de caminhar você já chega em outro bairro, então tem essa facilidade. Então, o meu bairro é um bairro muito tranquilo, que eu posso falar, dentro da cidade, que fica na cidade capital, né? Um dos lugares que eu indico, assim, se vocês forem conhecer a Ilha de Santiago, na cidade da praia, é vocês tentarem ver se conseguem ir nas praias, que tem praias lindas. Na ilha, no país todo, tem praias maravilhosas. Então, na cidade capital, na cidade da praia, a Quebra-Canela é um dos bairros das praias mais conhecidas lá na cidade, que muita gente vai. Quando vocês forem lá também, tem um bairro, não é bem um bairro, é o centro da cidade, na verdade. O centro da cidade que se chama Platô. Ele foi o primeiro centro de ocupação da cidade. Então lá vocês vão encontrar várias a arquitetura é bem colonial, né? Porque como foi a primeira ocupação na cidade da praia, então ela é caracteristicamente de uma arquitetura colonial. Então vocês vão ver muito isso, vão encontrar forte lá, vocês vão encontrar como é que vocês falam aqui, Sabrina? Onde ficam os militares? Como é que vocês falam? Faltou aqui a memória. Faltou a memória. Oi? Quartel, exatamente. Vocês vão encontrar lá o quartel também, que o pessoal usava antes da ocupação, que os portugueses utilizavam. Vocês vão encontrar o Hospital Nacional do país, que é o Hospital Agostinho Neto. Vocês vão encontrar muitos edifícios que a característica é extremamente colonial mesmo. Outro lugar que vocês podem visitar lá na Ilha de Santiago, ainda dentro da cidade, vocês vão encontrar uma feira que é muito famosa, que é a feira da Sucupira. É uma feira muito grande, então todo mundo que vai lá normalmente vai fazer compra nessa feira, ela é bem conhecida. Ainda tem, o que mais? Tem o Farol também, que é um ponto turístico lá, as pessoas costumam ir, que fica na cidade também. Então, no geral, na cidade da praia, o que é mais icônico que eu posso falar mesmo, que quando vocês forem, vocês podem conhecer ou visitar, é o Platô, que é o centro da cidade mesmo, que é onde realmente vocês vão encontrar vocês vão encontrar mais instituições, tanto não educacionais, não falo muito, porque educacionais tem outros bairros. Mas, assim, de admissão e política, vocês vão encontrar as maiores instituições lá, porque lá que é o centro da cidade mesmo, né? Então, no geral, na cidade da praia é isso que eu posso falar. Agora, no interior da Ilha de Santiago, vocês encontram várias outras coisas, né? Tem a Cidade Velha, que foi também uma das primeiras cidades que foi ocupada na Ilha de Santiago, mas só que ela fica no interior. E foi na Cidade Velha que os portugueses chegaram, mas aí depois eles foram para a Cidade da Praia. Então, a Cidade Velha também é uma cidade que tem muitas características ainda coloniais também. Vocês vão encontrar o Pelourinho, que era onde os escravos eram chicoteados. Então, vocês vão encontrar muita coisa que remete ao passado, né? A nossa história. E também no interior da Ilha de Santiago, vocês podem ir para outras zonas que a gente chama, né, outros bairros, que fica no interior. Obrigada. Quem compartilhou, obrigada por compartilhar. Essas imagens estão mostrando, principalmente, Platô, né, que é o centro da cidade, que nem eu falei, que é onde a gente encontra as maiores instituições e que são realmente de caráter colonial.
Aí tem, ainda no interior, a gente pode visitar Tarrafal, que é uma praia muito... É uma zona, né? Vou falar de zona. É uma zona muito linda, que a gente tem a praia do Tarrafal, onde as pessoas sempre vão, que é uma praia muito linda também. É uma baía muito linda, normalmente os turistas vão bastante para essa praia. O que mais? Também tem a Somada, enfim. Eu não conheço muito bem o interior. Eu já fui no Tarrafal, já fui na Somada, já fui no Órgãos, que é também uma zona do interior. E normalmente nessa época, que é a época da chuva lá em Cabo Verde, que a época da chuva começa em agosto e vai mais ou menos até outubro. Então, nessa época, que a gente chama a época das águas, Cabo Verde tá completamente verde, como o nome já diz, já está completamente verde. Então, quando vocês forem lá nessa época, vocês vão ver que a paisagem é completamente diferente de quando não chove, né? Porque a gente tem um período muito prolongado de seca, porque só chove durante esses 3 meses que eu citei. Então, vocês vão ver que tem uma diferença gritante mesmo na paisagem, que agora está tudo muito lindo, as águas correndo nas ribeiras, as nascentes estão todas cheias, então a paisagem natural fica muito em evidência. Falando um pouquinho, já falei um pouquinho da minha ilha, a Ilha do Fogo, que é a ilha vizinha, é a ilha onde fica o vulcão, que ainda é ativo em Cabo Verde. Então, quando vocês forem para Cabo Verde, vocês podem ir para a Ilha do Fogo para visitar o vulcão. Eu, inclusive, no ano passado foi a primeira vez que eu fui para a Ilha do Fogo, porque normalmente todas as férias de dezembro eu procuro ir para Cabo Verde. Então, no ano passado, antes de me formar, na verdade, né, eu fui. Quer dizer, na verdade, foi poder defender, porque eu defendi em dezembro, primeira semana de dezembro eu defendi, em 2019, e depois eu fui para Cabo Verde e retornei em março para cá. Março desse ano eu retornei. Então, no ano passado eu fui para a Ilha do Fogo, eu escalei o vulcão, que foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Eu nunca tinha subido o ponto mais alto de Cabo Verde, que é o vulcão da Ilha do Fogo. Aí eu subi o vulcão, foi uma experiência maravilhosa. O vulcão fica situado na zona de Chão das Caldeiras, então pelo próprio nome você já entende, Chão das Caldeiras, justamente por causa do vulcão, porque as caldeiras do vulcão. Então eu tive essa experiência maravilhosa, e perto do vulcão é impressionante, porque eles falam que o solo perto do vulcão ele é mais fértil. Então, tinha muitas plantações, as pessoas faziam plantações perto do vulcão. Foi uma coisa muito interessante que eu presenciei, que eu vi, que eu vivenciei, né? E a plantação de lá é uma plantação muito diferente que o das outras ilhas, justamente por causa do solo do vulcão. Tem umas frutas que são específicas de lá por causa disso, como, por exemplo, vocês vão escutar muito falar da maçã da Ilha do Fogo, que é uma maçãzinha bem pequenininha e ela tem um gosto um pouquinho ácida. Então, vocês vão adorar essa maçã, porque tem um gosto muito diferente, é diferente mesmo. E sem falar das outras coisas, exatamente, essa maçãzinha, ela é muito ácida, e o gosto é um ácido gostoso. Então, quando vocês forem para lá, eu indico que vocês tentem procurar para comer, para experimentar, porque a gente tem também uma gastronomia muito diversificada, uma alimentação muito diversificada. Então, na Ilha do Fogo, aconselho visitar o vulcão. Tem também o Parque Natural da Ilha do Fogo, que, na verdade, quando fui, eu não consegui ir, porque eu fui passar apenas uma semana, e nessa uma semana que eu fui, na verdade, eu fui para fazer um trabalho com uma professora. Então, eu não consegui visitar esse Parque Natural da Ilha do Fogo, eu não consegui. Mas eu indico para vocês irem, conhecerem, que assim, para as pessoas é um ponto turístico que vale a pena ir. Agora, passando para a Ilha do Sal. A Ilha do Sal eu não conheço também,
eu nunca fui para a Ilha do Sal, porque eu, quando terminei o ensino médio, em 2013 eu terminei o ensino médio e automaticamente eu vim para o Brasil. 2014, logo no início de 2014, eu acho que eu vim aqui em fevereiro. Fevereiro de 2014 eu cheguei aqui no Brasil, em Brasília. Então eu não tive como visitar outras ilhas de Cabo Verde, porque também a minha família é uma família muito humilde, então eu não tive como visitar as outras ilhas. Mas a Ilha do Sal é uma ilha bastante turística, eu acho que é a ilha mais turística de Cabo Verde por causa das lindas praias, como vocês podem ver aí. A Praia de Santa Maria é uma das praias que é mais indicada para os turistas irem quando forem lá na Ilha do Sal. E também as salinas, que lá você pode ver o sal assim na praia, você pode ver. Então, normalmente os turistas eles procuram muito ir nas praias e na salina também, lá na Ilha do Sal. Agora eu vou falar um pouquinho da Ilha de Santo Antão. A Ilha de Santo Antão, ela é uma ilha que é muito montanhosa, então pratica-se bastante o ecoturismo. O que seria esse ecoturismo? Ai, meu Deus. Vou tentar, deixa eu só finalizar aí, se tiver perguntas eu vou tentar responder o que eu puder, né? A Ilha de Santo Antão, ela é uma ilha que o pessoal pratica muito ecoturismo, ou seja, eles usam muito para escalar as montanhas, porque as montanhas a ilha é bem montanhosa e normalmente muitas habitações ficam nas montanhas mesmo. Então, tipo, para você chegar na casa de um vizinho, por exemplo, você tem que andar as montanhas, é muito alto e é bem acidentado. E eu acho que é isso que é uma das coisas mais marcantes lá da Ilha de Santo Antão. Tem lá também, pessoal, lá na maioria das ilhas, quando chove, tem cachoeira. Então, o pessoal usa bastante cachoeira. E na Ilha de Santo Antão, eu nunca visitei a Ilha de Santo Antão, mas pelas fotos que também eu vejo dos meus amigos que são de lá, tem umas cachoeiras muito lindas quando chove. A paisagem é muito bonita também, porque fica muito verde, as montanhas ficam cobertas de vegetação. Então, vale a pena também fazer esse ecoturismo, no caso. A Ilha de São Vicente, eu já visitei, que é a ilha onde o meu avô, né, o pai do meu pai mora. Então, eu fui lá na Ilha de São Vicente 2 vezes visitar. E é uma ilha muito linda também. Eu acho que ela também é uma ilha muito turística. E a cidade de Mindelo, que é o centro lá da ilha, ela é bastante conhecida. É onde os turistas vão. E lá na ilha de São Vicente tem um carnaval muito parecido com o Carnaval do Brasil. Tanto que eles falam que a Ilha de São Vicente é um pequeno Brasil, por causa desse carnaval. Por isso que eu falei, tem muita coisa semelhante com a cultura brasileira que eu acabei me identificando quando eu vim aqui no Brasil e não senti tanto impacto cultural quando eu fiquei aqui. A Praia da Lajinha, na Ilha de São Vicente, é bastante conhecida. Normalmente, todos os turistas vão para a Praia da Lajinha, eu já fui também. É uma praia muito linda. A Baía das Gatas também, eu acho que a Baía das Gatas ela já fica mais para o interior da ilha. É onde ocorre também um festival muito importante, que é o Festival da Baía das Gatas, que vários artistas cabo-verdianos vão cantar, vão tocar, é bastante conhecida. E eu, assim, sobre a Ilha de São Vicente, eu acho que é isso. Eu não conheci também muitas zonas da Ilha de São Vicente, porque como eu fiquei na zona que o meu avô mora, que é a zona de Bela Vista, eu fiquei lá, então eu não... E como as pessoas mais velhas, você não fica saindo muito, né, porque é casa de pessoa mais velha, então eu não saía muito, assim. Saía de vez em quando com os meus primos, visitei a praça que fica lá em Mindelo, no centro da cidade. Visitei essa praça que é bem conhecida, só que eu não estou lembrando o nome agora. E é isso. Aí,
passando para a Ilha da Brava, a Ilha da Brava é a ilha onde os meus pais nasceram. Eu nasci em Santiago, mas os meus pais nasceram na Ilha da Brava. E depois eles foram para a capital para trabalhar, né? Porque a capital tem melhores condições. Foram lá para a capital e eu nasci em Santiago. Aí, a Ilha da Brava, ela é conhecida pelo nome de Ilha das Flores, porque lá tem bastante flor, uma diversificação de flores, então ela é conhecida por esse nome. É uma ilha que tem um clima mais fresquinho, de Cabo Verde toda a ilha tem um clima mais fresco, é a Ilha da Brava, que mesmo você sem colocar a água na geladeira, a água fica gelada. Eu lembro que quando eu estava lá, porque eu cheguei a visitar também, porque é a ilha dos meus pais, eu lembro que quando eu fui para lá, eu era bem pequena. Eu acho que eu tinha 5 ou 6 anos de idade. E para tomar banho, porque lá, tipo, nem todas as casas tinham água quente no chuveiro. Então, você tinha que tomar mesmo a água no balde e a água era gelada. Então, eu lembro bastante desse cenário quando eu era pequena, que eu resistia a tomar banho naquela água gelada, porque mesmo você, que nem eu falei, a água natural, ela já é gelada. É uma das coisas, eu acho que muitas pessoas gostam muito do clima da Ilha da Brava por causa disso, porque é um clima mais fresquinho e normalmente as pessoas preferem um clima mais fresquinho do que o calor, né? Que as outras ilhas são bem quentes. A Ilha das Flores, na Ilha da Brava tem o centro da ilha é a Nova Sintra, que é onde tem a Praça do Eugênio Tavares, que eu indico para vocês também visitarem quando vocês forem lá. Eugênio Tavares é um escritor e poeta cabo-verdiano, que ele nasceu na Ilha da Brava, ele é bastante conhecido. Então, eles homenagearam ele, dando o nome da Praça Eugênio Tavares, e também tem o Museu Eugênio Tavares lá, que também fica na Nova Sintra. O que mais que eu posso falar da Ilha da Brava? Também uma das praias lá na Ilha da Brava, que eu fui também quando eu era pequena, Fajã d'Água, que chama. O pessoal vai bastante quando vão para a Ilha da Brava. E na Ilha da Brava tem uma zona que chama Fonte do Vinagre. Se vocês foram perceber, tipo, quando vocês conhecerem o pessoal lá da Ilha da Brava, vocês vão ver porque tem umas particularidades muito sutis, mas significativas ao mesmo tempo. O pessoal da Ilha da Brava que mora nessa zona que chama Fonte do Vinagre, eles têm o dente deles, tipo, tem uma coloração meio amarelada, mas não é amarelada por causa do tempo da pessoa, é amarelada por causa da água dessa zona, justamente porque essa zona chama Fonte do Vinagre. É por causa da água dessa zona, que é uma água ácida. Então, o pessoal dessa zona, desse bairro que bebe essa água, os dentes ficam com uma coloração diferente, tipo, ficam com meio que umas raízes assim no dente, que é meio amarelado, meio marrom. Então, as pessoas que moram nesse bairro têm essa peculiaridade. Quando eu era criança também, que eu fui visitar a Ilha da Brava, eu participei da festa de São João Batista, que é a festa do santo padroeiro da ilha, e normalmente quando tem essa festa o pessoal faz muitas comidas, todas as casas fazem comidas que são as comidas típicas de Cabo Verde, totoco, cachupa, que são algumas comidas típicas. Então eles fazem essas comidas e normalmente saem vestidos com os trajes, né? Eu não sei, tem umas festas aqui no Brasil também que são parecidas, né? Essas festas de santo são meio que parecidas. Aí as pessoas vestem todo de branco, com vegetação na mão, flores na mão, com aquele quadro do santo, com tambores, vão tocando na rua, vão dançando. E tem um mural que o pessoal faz, eu não lembro se é no centro, se é na Nova Sintra ou se é na Vila, eu não lembro direito. Mas tem um mural que eles fazem, onde eles colocam vários pães e frutas também, que fica bem decorativo. Aí, normalmente, as pessoas vão dançando com o tambor, vão dançando, e quando chegar a hora, o pessoal sobe aquele mural para tirar as comidas, tirar o pão, tirar as frutas e tal.
E é bem interessante essa festa de São João Batista lá. Eu cheguei a presenciar quando eu era pequena. Então é algo também que eu aconselho. Normalmente essa festa ela acontece em junho, acho que é 24 de junho. E sobre a Ilha da Brava é mais ou menos isso. Ela é uma ilha que fica próxima da Ilha do Fogo, porque é uma ilha vizinha da Ilha do Fogo, e normalmente quando tem meio que sinal, não é assim, eu acho que foi em 2015 que teve uma erupção vulcânica na Ilha do Fogo. Se eu não estou em erro, é 2015, não estou lembrando muito bem, porque eu já estava aqui no Brasil. 2015 ou 2016, aí teve essa erupção vulcânica, e normalmente antes da erupção vulcânica, o vulcão já dá indícios, né? Porque a terra começa a tremer, o solo começa a tremer, e quando começa a ter esses tremores, você consegue sentir na Ilha da Brava, porque a Ilha do Fogo e da Ilha da Brava são muito próximas. Então, quando tem esses indícios de erupção, ou mesmo só uma tremidinha na Ilha do Fogo, a Ilha da Brava também sente. Isso também foi uma coisa que eu vivenciei quando eu era pequena, e não sai da minha cabeça porque gera um pouquinho de pânico, né? Depois, a ilha de São Nicolau, que também é uma ilha muito linda. A cidade principal lá da ilha é Tarrafal, conhecida como Tarrafal, e lá tem parque também, que é um parque do Monte Gordo, que eu indico para visitar. Depois a Ilha do Maio, que é conhecida... lá as praias é a ilha mais plana, acredito que é a ilha mais plana de Cabo Verde. As praias têm uma areia muito branquinha e tem belas praias também. Deixa eu ver. A Ilha de Boa Vista, conhecida pelas dunas de areia. Então, cada ilha tem um pouquinho de peculiaridade, se vocês foram ver. Se vocês foram pesquisar depois, vocês vão ver que cada ilha tem uma particularidade. E sobre as ilhas, é isso. Aí a gastronomia, bem diversificada, como eu falei, por a gente ser um país que fica no Oceano Atlântico, fora da África, então a gente come bastante peixe lá em Cabo Verde, que foi uma coisa que eu senti falta aqui em Brasília, porque a gente come peixe de água salgada e não peixe de água doce. Então eu senti essa diferença muito gritante mesmo. Mas assim, os pratos são muito parecidos. Os pratos de peixe que se faz aqui é bem parecido com os pratos de peixe que se faz lá. Contudo, a diferença é bastante, porque peixe de água salgada eu acredito que é mais gostoso do que peixe de água doce. Então, a gente come bastante peixe, a gente come bastante prato de milho, inclusive o nosso prato tradicional, principal de Cabo Verde, que é a cachupa, é feito à base de milho. Tem outros pratos também que a gente usa bastante milho, que é xerém, a gente come bastante milho, que é um prato que é feito de milho. Xerém, cuscuz, que o nosso cuscuz, na verdade, não é um cuscuz parecido com o do brasileiro, que é um cuscuz salgado. O cuscuz da gente é um cuscuz doce, diferente, e é feito de uma farinha mais fina que o cuscuz que se faz aqui, pelo menos os que eu já comi aqui em Brasília, que é um cuscuz feito de uma farinha muito mais grossa, e o cuscuz é salgado, come-se com pratos salgados. O que mais que eu posso falar da comida? A gente come também pratos com feijão, mas assim, não é aquele feijão que nem o brasileiro come, arroz e feijão todo dia. A gente come feijão, mas não é todo dia que nem o brasileiro. O que mais que eu posso falar da comida? Tem o totoco também, que é um prato feito de milho, que normalmente é uma massinha enroladinha, que se come com carne, frango, se mistura com frango, acho que pessoas colocam cenoura também, é um prato salgado. Acho que mais? Esse prato aí, o totoco, que é feito dessa bolinha de milho, acompanhada com carne. O que mais que eu posso falar? O peixe, né, que a gente come de várias formas, peixe grelhado, peixe frito, peixe com aquele molho, não sei como é que vocês chamam, mas a gente chama peixe guisado, mais ou menos, que a gente usa a expressão lá. E é mais ou menos isso, gente. Então, todo em Cabo Verde. Tem peixe. Amém, muito obrigada. Agora a gente abre espaço para as perguntas, né? Eu gostaria de começar só fazendo umas rapidinho
porque eu vou conter muitas outras pra fazer depois, porque ficam muitas perguntas. Mas a primeira é uma curiosidade sobre o que você achou do Brasil quando você chegou com esse choque de população, né? Porque pelo menos o que a gente tem acesso é que no Cabo Verde, eu até anotei aqui, tem esse é o censo de 2018, diz que tem 543.767 pessoas. E aqui no Brasil, só no Distrito Federal, que é onde você está morando agora, a gente tem 2,5 milhões. Então, isso foi muito choque para você? Isso me lembra uma história de quando eu conheci a rodoviária. Isso me lembra muito quando eu fui para a rodoviária, gente. Porque quando eu cheguei na rodoviária, porque a gente sabe, né, pela história arquitetônica da cidade de Brasília, a rodoviária ela foi justamente feita para ser esse ponto de encontro de muita gente, né? Porque é um lugar de transição, todo mundo vai pegar ônibus, é pessoa de tudo quanto é jeito, é muita gente. Eu lembro que quando eu cheguei na rodoviária, que eu parei, assim, tipo, naquela escada, eu fiquei parada naquela escada aquela escada que você sobe da plataforma de baixo para a plataforma de cima. Então, quando eu parei vendo a plataforma de baixo, o tanto de gente que tinha naquele lugar, cara, eu tava parecendo uma formiguinha, sério. Foi a sensação que eu tive. Tava parecendo uma formiguinha no meio de tanto de gente. Com muita gente, você via aquele aglomerado. E foi uma coisa meio que... No início foi meio apavorante, né? Porque eu fiquei muito assustada esse tanto de gente, porque lá em Cabo Verde a gente não tem esse tanto de gente. Então eu fiquei meio que apavorada, assim, tipo, aquele tanto de gente movimentando rápido, aquela coisa muito rápida, todo mundo transitando de um lugar para o outro, pegando ônibus aqui, subindo a escada ali, tipo... Naquele momento, a primeira vez que eu visitei a rodoviária foi, tipo, eu fiquei realmente chocada. Mas aí, com o tempo, né? Aí, com o tempo, eu fui me adaptando, eu fui me adaptando à vivência do brasiliense e comecei a achar natural. Tanto que hoje em dia eu vou na rodoviária, eu acho legal, assim, eu acho massa esse tanto de gente lá, é divertido e tal. Mas é, assim, aquela correria, né? Mas eu me adaptei. Mas no início foi um choque muito gritante mesmo. Algumas fotos da rodoviária do ano pra vocês terem uma noção, assim. É realmente um espaço de concentração muito grande. Gente, e aí? Perguntas pra Ariana. Se vocês não tiverem, eu tenho muitas outras. Espero poder responder, gente, porque eu não sei de tudo de Cabo Verde, não, hein? O geral, eu sei. Eu tenho uma pergunta para você. Os jovens do Cabo Verde normalmente costumam ir para o Brasil estudar? Ou são poucas as pessoas que vêm para o Brasil estudar? Olha, sobre isso, a gente vem bastante cabo-verdiano aqui para o Brasil. O porquê disso? Porque a gente tem um programa de intercâmbio que se chama o PECG. Inclusive, eu não sei se a Colômbia também se ela é abrangida, mas são vários países que são abrangidos por esse programa. Acho que a Colômbia é também, né? Porque eu acho que tem os colombianos que vieram pelo PECG. Então, a gente, muito cabo-verdiano, usa desse programa para estudar fora, não só para o Brasil, mas para outros países que esse programa oferece intercâmbio, né? Então, o que a gente mais vê, eu acho que a maioria pelo menos na minha visão, pelo que eu conheço de Cabo Verde, eu vejo que um dos primeiros países que o pessoal quer vir estudar é o Brasil, pela facilidade da língua e também porque eu acredito que o cabo-verdiano gosta muito do Brasil, porque a gente tem muita influência brasileira. A gente assiste novela brasileira, tem muitos brasileiros que vão para lá, então a gente sente meio que um aconchego com o Brasil. Eu acredito que muita gente, muito cabo-verdiano, prefere vir para o Brasil em vez de outros países. Então, a quantidade de cabo-verdiano que tem no Brasil, eu acho que é gigantesca. Porque tem cabo-verdianos em vários estados aqui. Vários mesmo. Enquanto a galera toma coragem, eu tenho outra pergunta. Aqui no Brasil, foi até um dos temas dos nossos encontros, Jade, que aqui no Brasil e na Colômbia, a religião predominante é o catolicismo. Eu gostaria de saber no seu país, qual é a religião predominante? Lá em Cabo Verde também é o catolicismo.
Tem as outras variações, né? Pessoal da Universal, Evangelista, tem esses também, né? Essas variações, mas o predominante é catolicismo também. Bom, Ariana, eu tenho uma dúvida. Pelo seu sotaque, eu acho que você já tem um sotaque bem brasileiro, né? Quando você viaja para o seu país, aí o pessoal de lá te soa pelo sotaque agora mais abrasileirado? Ou como que é isso com a sua família? Eu acho que, na verdade, o pessoal não me zoa, né? O pessoal até gosta, porque eles falam que eu me tornei uma brasileira. E como eu falei, o cabo-verdiano tem esse aconchego pelo brasileiro. Então, tipo, o fato de eu falar desse jeito, o pessoal ama. Eles adoram, assim. Ah, brasileirinha, você virou uma brasileirinha, agora você é brasileirinha. É brasileira, tipo, passo na rua, brasileira. Todo mundo fica com os meus vizinhos, todo mundo, brasileira, brasileira. Então, é muito engraçado. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal, assim, tipo, o pessoal, eles não zoam, eles gostam mesmo porque você é brasileiro. Porque lá em Cabo Verde, uma coisa que vocês vão perceber é que a gente recebe muito bem os estrangeiros do Brasil, Colômbia, Espanha, Portugal. Portugal mais ou menos, né? Porque a gente meio que tem rival com Portugal por causa do colonialismo. Mas normalmente o pessoal ainda fica aí tirando sarro dos portugueses. Então, vocês vão ver muito que o cabo-verdiano ele tem valoriza muito os estrangeiros. Agora, tem um certo preconceito, porque eu não sei, né? A gente é um país da África, mas ao mesmo tempo tem aquele dilema que muita gente debate sobre isso, porque o cabo-verdiano ele está fora da África, então muitos africanos não consideram a gente como africano, porque a gente está fora da África. E quando a gente fala que a gente é africano, o pessoal fala que a gente não é, que a gente é um africano aportuguesado, no caso. Porque a maioria dos cabo-verdianos são mestiços, né? Muitos são mestiços, tem aquele cabelo cacheado, que nem eu tenho, a cor da pele é mais clara, então o pessoal não aceita muito bem o cabo-verdiano como um africano, mas a gente é africano. Então... aqui no Brasil, inclusive, quando eu fui para a UNB, na universidade, a gente debateu muito sobre essa questão com os outros africanos, porque os outros africanos não aceitavam que a gente era africano e excluíam a gente das coisas. Tinha um pouquinho desse preconceito, né? Mas aí, com o tempo, né, a gente integrando nos grupos dos africanos na universidade, participando dos debates dos africanos, a gente começou a ganhar um pouquinho de espaço e agora os africanos nos consideram irmãos, né? Mas lá em Cabo Verde existe um pouquinho de racismo também com isso, porque a gente valoriza muito o branco e o negro, muitas vezes a gente meio que tem um pouquinho de racismo, porque como a gente fica fora da África, que nem eu falei, os africanos que são da Guiné, Moçambique, Angola, o pessoal de Cabo Verde às vezes tem um pouquinho de preconceito. Então, por causa dessa cor de pele, né? Aí o pessoal tem um pouquinho de preconceito em relação a isso. Mas, enfim, né? Eu acho que a nossa identidade a gente não pode negar. O cabo-verdiano, pela história, foi um povo que se deu pela mestiçagem. Isso é um fato que a gente não pode negar, a gente se deu pela mestiçagem, mas aí uma pessoa tomar partido dessa miscigenação para se achar mais branco do que outro, ou tipo para se achar mais português do que outro, isso já parte da pessoa. Então tem muita gente lá em Cabo Verde que é desse jeito, mas assim, a gente é africano, por raiz a gente é africano. Mas enfim, já é outro debate. Eu tenho a mesma pergunta que fiz o companheiro Omar, que é sobre se há muito latino-americano lá no Cabo Verde, além de brasileiros. Você pode falar sobre isso? Olha, eu acho que, assim, eu vou falar mais da minha ilha, né, o que eu vejo, porque eu não, das outras ilhas eu não vou muito, eu não sei muito bem, não sei muito bem. Mas, assim, eu acho que latino-americano, eu acho que não vai muito para Cabo Verde. O que eu vejo mais em Cabo Verde, assim, o que eu vejo mais lá em Cabo Verde são pessoal que vem da Europa,
alemães, franceses, eles vão bastante para Cabo Verde, inclusive alguns moram lá também, e o pessoal da África, guinense, congolês nem tanto, mas guinense principalmente, porque a gente também, o nosso crioulo de Cabo Verde é meio que parecido com o crioulo da Guiné, porque eu acho que a origem dos nossos crioulos se deram quase da mesma forma, né? Mas só que o deles é um pouquinho diferenciado do da gente. Mas, assim, latino-americano nem tanto lá em Cabo Verde. São mais pessoal da Europa e africano que vão lá. Obrigado. Nada. Ariana, Sim. não percebi. O português é a língua oficial de Cabo Verde? Sim. Conte-nos sobre os dialetos africanos. Olha, não vou falar dos africanos, porque dos africanos são vários. Mas, assim, de Cabo Verde... Eita, alguém tá falando... de Cabo Verde, a gente tem a língua oficial, que é o português de Portugal, e a gente tem a nossa língua materna, que é o crioulo, que é isso que eu estava falando aqui. O crioulo, eu acredito que vocês sabem, né? O crioulo normalmente ele se dá da mistura de uma língua com a outra, e normalmente a nossa base do crioulo cabo-verdiano é o português, mas só que misturado com as línguas africanas. E eu acredito que as línguas africanas, eu acho que foi da Guiné. Parece que foram os dialetos da Guiné, por isso que eu falei que o nosso crioulo é parecido com o da Guiné. Eu não vou saber falar quais dialetos foram, porque isso já realmente tem que pesquisar, mas eu sei que o dialeto da Guiné, ele faz parte do nosso crioulo de Cabo Verde, que é o crioulo cabo-verdiano. Então, a base é o português e tem esses dialetos que eu acredito que o dialeto que foi preponderante foi o dialeto da Guiné. E foi mais ou menos isso. Então, são duas línguas, né? A oficial, que é o português, que a gente utiliza nas escolas, e normalmente no mercado de trabalho, às vezes é utilizado, dependendo do empreendedor, da empresa que você trabalha, e o crioulo que a gente utiliza no dia a dia. Ou seja, o crioulo, na verdade, ele é o principal, não é nem o português, porque é o crioulo que a gente usa falando no dia a dia. Crioulo que a gente usa para tudo. Para escrever com outros cabo-verdianos, a gente usa o crioulo. No dia a dia, para ir no mercado, para ir em qualquer lugar, para conversar com todo mundo, é o crioulo. Então, o crioulo que é o do dia a dia mesmo, que é o nosso principal, na verdade. Mas só que ainda não é oficializado. Não entendi por que ainda, mas, infelizmente, está desse jeito. Ariana, só uma curiosidade pra galera, pra você também, não sei se eu já te falei isso. Quando eu tenho muitos amigos africanos aqui na Universidade de Brasília, e eu conheci a Ariana através deles. E aí, nos conhecemos, assim, eu tava, na minha cabeça, era eu e a Ariana de brasileira no grupo de africanos. E aí era isso, né? Pra mim, não, tô aqui com minha amiga brasileira e tal. Depois que eu falei que a Ariana também não era brasileira, eu fiquei assim, nossa, mas você não tem sotaque nenhum. Parece que ela fala, ela puxa um pouquinho o S, vocês podem perceber, que parece que é um sotaque do sudeste do Brasil, mais especificamente do Rio de Janeiro, que às vezes ela chia um pouquinho assim, mas é muito brasileiro. Pois é, eu acho que isso foi uma coisa que todo brasileiro na minha faculdade me perguntava. Eles falavam assim, uai, você é africana? Aí eu falava, sim, eu sou africana. Mas você não tem sotaque de africano. Eu falava, pois é, eu não tenho sotaque. E assim, eu por acaso fui uma pessoa que conseguiu assimilar muito rápido o sotaque do brasileiro, porque eu lembro que quando eu cheguei aqui Porque também, que nem eu falei, a gente tem influência do português brasileiro lá em Cabo Verde, porque as nossas novelas só são brasileiras, a gente só assiste novela brasileira. Então, desde pequenininha, isso tanto na minha infância como na infância dos outros cabo-verdianos, a gente repete a fala do brasileiro quando a gente assiste a novela. Toda criança, assistindo alguma coisa, repete, né? Então, a gente vai assistindo e vai repetindo. Então, quando a gente está brincando, a gente dá preferência ao português brasileiro, ao sotaque do brasileiro, do que de Portugal. Então, isso é uma coisa muito interessante, para vocês verem o nível de aconchego que a gente tem com o Brasil.
porque realmente a gente gosta muito do brasileiro. Então, as crianças preferem repetir mais o português do Brasil do que português de Portugal. Então, eu já desde pequena eu brincava com os meus amigos e falava o português brasileiro. Aí, quando eu cheguei no Brasil, não foi difícil de eu assimilar. Eu cheguei, eu acredito que foi no primeiro dia, eu já estava me enrolando lá falando o português brasileiro. Assim, bem enrolado, né? Porque na minha cabeça ainda estava meio confuso manter o português de Portugal e falar o português brasileiro, porque como eu vim de um português de Portugal e eu não estava vendo ninguém aqui falando português de Portugal, eu não consegui manter. Então, automaticamente, eu perdi muito rápido. Aí eu já estava falando brasileiro. Então, foi muito rápido. Outra pergunta? Tem outra pergunta? Os angolanos também, eles dificilmente perdem o sotaque deles. Eles também, o português dele é aquele português de Portugal. Então, eles também são bem difíceis deles perderem. Tem um ou outro que você vê que tenta se esforçar para falar o sotaque brasileiro, mas eles não conseguem, porque o deles é muito forte mesmo. Agora, o cabo-verdiano, eu não sei, eu acho que também a nossa história é meio que parecida com o do brasileiro, né? Porque brasileiro também teve bastante miscigenação, eu acredito que a nossa história é meio que parecida, então eu acho que a gente se assemelha mais, então eu acho que é por isso que o cabo-verdiano também tem essa facilidade de penetrar e não se diferenciar do brasileiro, parecer como um brasileiro. Sei. Alguma pergunta ainda? Eu tenho uma última só. Ariana, quais são os seus planos agora que você se formou? Você quer trabalhar lá em Cabo Verde? Ou quer ficar aqui no Brasil, lá no Brasil? Olha, eu tentei, assim, durante esse tempo que eu tô aqui, né, porque como eu formei em 2019, eu tentei procurar algumas oportunidades de emprego, mas, assim, eu acredito que por conta da pandemia também muita coisa parou, o mercado realmente deu uma parada, as coisas estão voltando, mas estão voltando ainda um pouquinho lento, né? Então, as oportunidades não estão do jeito que eu achava que iam estar, então eu acho que eu gostaria muito de trabalhar aqui, ter um tempo trabalhando aqui, ganhar experiência, ganhar mais currículo também, mas só que, infelizmente, durante esse ano todo que eu fiquei, a gente já está no final do ano, não apareceu nenhuma oportunidade. Desde que eu estou tentando, não apareceu nenhuma. Então, eu acredito que em final do ano já eu vou embora. Talvez em dezembro ou em início de janeiro, não sei ainda ao certo. Mas eu pretendo ir embora porque eu acredito que no meu país eu teria mais oportunidade do que aqui. Então, eu voltaria. Obrigada, gente. Fiquem bem, bons encontros aí. Até a próxima, né? Se me convidarem, eu estarei aqui. Obrigado, Boa Mariana. sorte para vocês na vida acadêmica, vida profissional. Obrigado. Que sejam bem-sucedidos aí. Muito obrigado. Obrigado, Nada. Bom dia. Obrigado, nada. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.